Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa sessão de quinta-feira do Francisquinho, né? E temos um pouquinho menos de pessoas que o habitual, mas vamos dar início aos trabalhos aqui, procurar seguir o horário, né? Então, João, se você puder já fazer a leitura da ambientação. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à Paz Jacó. É do livro Vigiai e Orai, a psicografia de Carlos Abatielli, ditado pelo irmão José. E o título é Se Caíste. Se caíste, não te acomodes no chão. Põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobraram e de novo retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda, para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair e também não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se é que o espírito se fortalece. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à Paz Jacó. Obrigado, meu irmão, pela leitura. Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalhinho, né? Vamos nos concentrar, vamos fazer a nossa prece de abertura, levando nossos pensamentos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e nossas homenagens ao nosso irmão Pai Jacó. Pai de amar, Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Aqui estamos reunidos, em nome de Deus, para o nosso trabalhinho da quinta-feira do Francisquinho. Pedimos que nos proteja a nossa sessão, o ambiente, a nossa irmã que vai fazer o estudo, para que o nosso trabalhinho saia dentro do mais possível da perfeição. Obrigado, Senhor. A graça de Deus, Jesus, Francisco de Paula. Agora, nossa irmã Lúcia, fazer a leitura do Evangelho. Lúcia. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Obrigado, minha irmã, pela leitura do Evangelho. E agora, meus irmãos, chegamos no momento do nosso estudo, que vai ser apresentado pela nossa irmã Ana Mateus. Ana, com você, nossas melhores vibrações para o seu trabalho. Muito obrigada, querido. É sempre muito bom estar aqui. Então, eu quero começar fazendo a nossa saudação, né? Ela é o início de todo o nosso trabalho. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e com toda a gratidão a Pai Jacó. Hoje eu me lembrei que às vezes a gente fala as coisas intempestivamente, né? E eu estou trabalhando com a irmã Teresa tem mais de 15 anos. O tempo passa e a gente não percebe. E eu lembrei que nós sempre, quando fazemos a nossa oração com as crianças, com os jovens, com as mães, nós agradecemos a irmã Teresa. Nós naturalmente agradecemos a irmã Teresa. Se nós observarmos quando nós estamos no recanto de Sheila, nós agradecemos a Sheila. E tantos são os nossos amigos espirituais, né? Que nos falam aí, nos mostram que a vida continua. Então, nós temos que ser gratas a todos eles mesmos. A nossa manifestação de agradecimento, ela, entre nós, ela é verbal. Não é o que vale mesmo é o sentimento, é aquilo que a gente tem no coração, mas a gente se manifesta verbalmente. Então, muito feliz, eu percebi que hoje fazem mais de 15 anos que eu venho agradecendo a irmã Teresa pela oportunidade de trabalhar e de ser acolhida por ela, né? Que sempre nos acolhe com todo carinho. Então, vai meu agradecimento aqui ao Pai Jacó, que tem nos acolhido. A mim, eu digo em especial porque o trabalho no Francisquinho, né? Só aconteceu para mim assim, virtualmente. E eu espero que quando chegar a hora do presencial, eu quero estar lá com vocês nesse trabalho tão bonito. Como não podia deixar de ser, nós vamos começar com uma música. Hoje eu não trouxe os nossos irmãos engraçados. Hoje a gente vai usar uns vídeos um pouquinho mais sérios. Mas é claro que, lembrando que aqui é sempre uma conversa entre nós, né? Não é meu costume fazer leitura, alguns trechinhos eu marquei. Nós estamos estudando hoje a parte 4ª, capítulo 2, do Livro dos Espíritos, das Penas e Gozos Futuros, da questão 1010 à questão 1019, né? Que a gente começa aqui. Ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. E é isso. Então, nós temos aqui várias questões e a gente vai começar com a música que fala das muitas moradas, né? Porque nós temos um costume, nós todos, de pensar que, nossa, eu posso habitar um outro planeta, de pensarmos em planetas, em outras moradas, como coisas materiais, como se nós, espíritos, não tivéssemos matéria. E a gente tem, a matéria pode ser mais sutil, pode ser mais leve, conforme nós vamos evoluindo, mas é matéria, ainda é matéria, né? E por isso eu vou começar com a música e depois vou trazer um pequeno vídeo para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vamos à nossa música. A música é do César Tucci. À noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também.
tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho ela muito linda. A gente tem ela num show, mas eu achei tão bonita essas imagens, né? Lembrando a gente de como Deus nos mostra a sua criação o tempo todo e a beleza que nos cerca, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, ainda da nossa pequenez aqui, né? Mas o nosso planeta é lindo, um lindo planeta. A gente já maltratou um pouquinho ele, mas nós podemos reverter essa situação sempre, né? Cuidando dele, prestando atenção. E aí, gente, por que eu estava falando da matéria? Do que nós continuamos? A gente já sabe, né? Senão nós não estaríamos aqui. Né? Da continuidade da vida, de enquanto espíritos nós continuamos. E aí, eu trouxe uma mensagem. Eu vou colocar aqui para a gente, falando, é do Momento Espírita. O nome é O Peso da Alma. Agora eu vou marcar certinho. O peso da alma. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate? De algumas moedas? De um beija-flor? Qual o peso da alma? O que se perde? O que se ganha na vida? Quem traz estas reflexões é o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, em seu longa-metragem 21 gramas. O título do filme é inspirado numa possível constatação do exato peso que perdemos na hora da morte, que seria o peso da alma. Essa teoria teve sua origem nas pesquisas nada convencionais realizadas por um médico alemão no final dos anos 80. O clínico trabalhava numa enfermaria onde se encontravam diversos pacientes terminais. Seus estudos baseavam-se na colocação de balanças de grande precisão nos pés dos leitos dos pacientes e na constatação de que depois de sua morte, seu peso era decrescido de exatos 21 gramas. Segundo os estudos, em todos os pacientes, independentemente das razões que levaram ao óbito, independentemente de sexo ou peso, o valor perdido na balança era sempre o mesmo: 21 gramas. Não nos cabe julgar da veracidade, dos métodos e dos resultados dessas pesquisas, embora suas conclusões sejam deveras interessantes. Elas são apenas um belo pano de fundo para algumas reflexões mais profundas. O que levamos desta vida? O que deixamos aqui? O que perdemos ao partir? O que ganhamos depois de todo um existir na Terra? Em primeiro lugar, poderíamos afirmar com certeza plena que em 21 gramas não há possibilidade de espaço para os bens da matéria, para as riquezas do mundo. Esses instrumentos que recebemos apenas como usufrutuários enquanto habitamos a Terra. Pensando nesse sentido, vamos entender que nos 21 gramas também não cabem as posições sociais ocupadas no mundo, mas somente aquilo que a alma pode aprender exercendo-as. O aprendizado é leve,
O conhecimento é leve, as qualidades morais da mesma forma, e por essa razão podemos levá-los conosco nesses poucos gramas de bagagem que nos são permitidos carregar daqui. Há lugar para os sentimentos, muitos sentimentos. Alguns deles são pesados e espaçosos. Poderíamos dizer, como as mágoas, as tristezas, as culpas, e quando insistimos em levá-los, percebemos o grande volume que tomaram. Mais tarde, concluímos que existiam muitas outras coisas que poderíamos ter transportado conosco no lugar deles, e não o fizemos. Então, lamentamos. Lugar para as realizações? Sim. Também para os pequenos e grandes momentos de alegria. E não poderíamos esquecer da bagagem mais leve e menos volumosa de todas, para a qual há quanto espaço desejarmos. O amor. Todo o amor que pudermos levar e todo o universo que vem com ele. Nos 21 gramas vão nossas verdades e ficam nossas mentiras. Vão os sonhos a realizar e a felicidade por aqueles já realizados. Ficam as preocupações fúteis, os desgastes tolos. Vai a saudade, junto da esperança e certeza de reencontros. Fica a imagem do espelho, de um reflexo que chamávamos de eu. Nos 21 gramas pode ir nossa maturidade e ficar a ignorância. Ou carregarmos ainda o ignorar, deixando aqui a oportunidade do saber. Tantos anos de vida, tantas experiências, tantas coisas que aconteceram. E tudo que podemos levar pesa tanto como um colibri. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate, de algumas moedas, de um beija-flor. Qual o peso da alma? O que se perde? O que se ganha na vida? Eu achei muito interessante, né? A gente sempre se remete a isso. É uma constatação. Nós sabemos que conforme nós vamos evoluindo, alguns conhecimentos vão se ampliando também, porque é tudo de acordo com o nosso preparo. Não adianta a gente tentar ensinar para uma criança que ainda não sabe andar a ler e escrever. Tudo tem o seu tempo. E assim acontece conosco também. Então, essas experiências, esses conhecimentos que vêm chegando para a gente, nos fazem refletir muito sobre aquilo que nós aprendemos aqui com a doutrina espírita. Não é? Se, ao desencarnarmos, nós continuamos a ser aqueles que somos agora, sobre isso nós já conversamos exaustivamente, nós temos um costume de a pessoa desencarnar, o vai em Deus, com Deus, descanse, né? Fique em paz, esse tipo de pensamento. Eu gosto sempre de lembrar da vassourinha do André Luiz, né? Primeira tarefa, o que eu vou fazer? Cheguei no plano espiritual cheio de... me achando, já que eu tinha um conhecimento aqui na Terra, né? No caso dele era um médico, apesar de ter passado por aquilo que ele descreve, né? Que nós entendemos como umbral, mas o que ele encontrou no momento em que ele se predispôs a ajudar? Encontrou uma vassoura. Eu espero que pelo menos uma vassoura eu possa encontrar quando chegar lá no plano espiritual, né? Porque, na verdade, eu já fico esperando que eu possa trabalhar no Ministério da Reencarnação, que é a parte que eu mais gosto. Mas não sei quanto tempo vai levar para acontecer isso. Mas voltando aqui para o nosso estudo, né, sem já querer ir lá para frente,
Se nós, quando desencarnamos, continuamos a ser os mesmos, então o que nos pesa é aquilo que nos é caro agora. E aí nós temos aí relatos de situações, né? Eu lembrei agora das irmãs Fox, de espíritos que estavam, se mantinham em determinado lugar. E isso acontece até hoje. Né? Tem um videozinho até brincando dos Amigos da Luz de um rapaz que foi morar num apartamento, ele até fala que o apartamento não é grande coisa, e lá a moradora anterior permanecia. Até que realmente ela conseguiu ser convencida, né, a ir para outro espaço. Então, nós temos essa possibilidade. Quanto mais nós ficamos presos àquilo que nós gostamos de material aqui, a tendência é nós ficarmos por aqui mais um pouquinho, né? Eu não digo só com relação a objetos, não, a pessoas também, porque muitas vezes confundimos o amar com a posse. E aí nós não queremos de jeito nenhum nos afastar. Já ouvi muita de pessoas que estavam ali acompanhando seus entes queridos, já em situação terminal, sofrendo muito, muito, e mesmo assim elas queriam que essas pessoas permanecessem aqui, né? Por não compreender que o desencarne ali naquele momento seria uma libertação. Isso, eu não estou falando que a gente deva precipitar nada, cada um tem o seu tempo. Hoje em dia nós já temos a medicina que é cuidadora, né? Quando ela sabe que não adianta, não se faz mais, nem é ético, fazer um paciente de cobaia, ou seja, ficar aplicando a medicação quando já se sabe que não há mais condições da pessoa continuar. Mas existe, sim, a medicação que pode ser usada para apaziguar a dor, para que a pessoa tenha um conforto maior, sempre com a presença dos seus queridos em volta. Mas essa questão do apego à pessoa, né, ao ente querido, ela funciona dos dois lados, né? Eu me lembro do Chico falando que a saudade é uma dor que fere nos dois planos, no plano terreno e no plano espiritual. Então, por isso, a necessidade de que a gente sempre busque a oração, né, a prece pelos nossos queridos, por aqueles que foram para o plano espiritual antes de nós, porque a saudade eles também sentem. E a gente acaba pensando que essa saudade é unilateral, que é a falta que nos faz aqui. Isso vem ainda do nosso pouco entendimento sobre a continuidade da vida. E o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos estudando, né? Essas questões, fora a inicial, a questão que vai aqui, a questão 1010 e a questão 1011, que falam sobre a ressurreição da carne, e aqui vem uma explanação sobre como isso cientificamente é impossível, né? E nós, quando buscamos estudar, entender a doutrina espírita, nós sabemos que nós temos sempre que levar a ciência em consideração. Então, não seria possível ali a manutenção, a restituição daqueles mesmos corpos, né? E aqui no Livro dos Espíritos se fala claramente que essa definição da ressurreição ela está ligada à questão da reencarnação, né? Um entendimento equivocado sobre a reencarnação. Tem um trechinho aqui na questão 1010 que fala o seguinte: a doutrina da pluralidade das existências é conforme com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Então, a justiça de Deus é perfeita, e aí cada um de nós recebe de acordo
com os nossos atos, com aquilo que plantamos, né? Hoje à tarde o estudo foi feito pela Cida, que não dá nem para falar uns adjetivos aqui com relação a ela, gosto demais. E ela falava sobre isso. A gente sempre fala, né? O plantio, você pode plantar à vontade, mas a colheita é certa. Aí ela falando assim, você planta uma fruta, vamos dizer, você planta laranja e quer colher maçã, né? Não adianta, a gente vai sempre colher aquilo que nós plantamos. E aí nós entramos na questão aqui do paraíso, inferno e purgatório. E agora chegou um momento que eu consigo fechar o meu livrinho, né? Porque aí eu já me sinto à vontade para conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu lembro que há muito tempo eu fui numa outra casa, em uma outra casa espírita, e aí contaram uma história de uma senhora que já tinha desencarnado e que ela era uma trabalhadora antiga da casa, né? E ela dizia que quando ela desencarnasse, ela ia para um lugarzinho que era tipo assim, uma praia do Nordeste, ia ficar numa rede e tomando uma aguinha de coco. E eu achei aquilo ali muito engraçado. Porque o que ela queria dizer com isso? Ela brincando, ela estava falando que aquele céu que nós buscamos, ele é de acordo com a vontade de cada um de nós. Não quer dizer que ela fosse realmente ficar lá nesse espaço, até porque, mesmo a gente, quando está de férias, cansa e quer voltar para casa, não é verdade? Os primeiros dias são ótimos, depois você começa a sentir falta daquela tua rotina. Quando chega em casa, que maravilha. Logo depois a gente começa a reclamar de novo por férias, mas tudo bem. Nós sentimos falta mesmo do trabalho, de estar junto com aqueles com quem nós nos damos bem, né? Quem nós queremos compartilhar. E isso é muito bom, porque é através do trabalho que a gente cresce. Então, a mesma coisa acontece quando nós vamos para o plano espiritual. E aí existe realmente essa divisão, né? Nós temos os relatos de espíritos que estavam no que nós chamamos de umbral, ou seja, em situações muito difíceis, e que aí, de repente, entram em oração e recebem um acolhimento. Nós temos um relato aí, através de livros psicografados, né? Relato da espiritualidade, de que Maria, mãe de Jesus, acolhe e vai lá amparar aqueles espíritos que desencarnaram pelo suicídio. E aí eu sempre fico pensando, nós costumamos colocar todo mundo dentro do mesmo saco, como se nós tivéssemos uma distinção, né? Como se nós pudéssemos passar uma linhazinha. E o que nos diz o Espiritismo sobre a evolução dos espíritos? Que ela é mais ou menos... qual é a relação que, para mim, que eu consegui entender? Como um arco-íris. Você vê o arco-íris, parece que as cores são distintas, mas, na verdade, elas estão entrelaçadas, né? E a união de todas elas dá a cor branca. Então, se somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai, não poderíamos ser tratados de forma diferente. Mas isso é diferente de dizer que todos nós recebemos a mesma coisa. Nós somos cuidados da mesma forma, mas nós temos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então, Deus sempre está pronto a nos dar aquilo que nós precisamos. Só que nós recebemos de acordo com os nossos próprios atos. Se nós temos uma criança que está fazendo manha, fazendo pirraça, se jogando no chão, vamos dizer assim, né? O que a gente vai fazer? A primeira coisa, normalmente,
levanta daí, né? Tem alguns que querem pegar até... Hoje em dia é proibido, hein, gente? Não pode fazer isso, não. Uma menininha que falou que ia chamar o IBAMA se a mãe batesse nela. Essa história ficou famosa em casa. Enfim, não é a violência, é a calma. É você olhar aquele momento, deixar a criança se acalmar. Quem lida com criança, ou já lidou de alguma maneira, sabe do que eu estou falando. Eu estou vendo as carinhas aqui, eu sei. Sabe? Não adianta, na hora que está nervoso, na hora... E isso acontece com adulto também, está exasperado. Por que Jesus diz a outra face? Por que André Luiz fala da água na boca? Porque é um momento em que nós temos que parar, deixar acalmar aquela situação. E aí, sim, depois conversar, agir de acordo com o que o momento exige, procurando orientar da melhor forma. Imagina se nós fazemos isso, imagina Deus, que cuida de todos nós. Então, se nós teimamos, insistimos em algo que é ruim para nós vamos ser orientados, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre o espírito amigo para nos orientar, para procurar nos ajudar, mas nós insistimos ali no erro. Então, a consequência disso é a dor. Não tem outra forma. E essa dor, ela não acontece só aqui, porque a gente pensa assim, quando eu desencarnar, eu vou para onde? A gente não fala inferno, mas a gente fala tanto em umbral, e fazemos uma ligação que acaba parecendo quase que a mesma coisa. No entanto, nós estamos ligados ao nosso orbe, ou seja, nós estamos ligados à Terra, porque nós estamos evoluindo junto com ela. Mas ela evolui como o nosso reflexo, e não o contrário. Então, de forma nenhuma, nós vamos desencarnar e reencarnar num planeta muito mais evoluído. Isso não tem como acontecer. Ou nós vamos reencarnar aqui ainda, ou em outro planeta que seja semelhante ao nosso, ou até que seja um pouco mais atrasado, para que a gente possa ajudar de alguma maneira. A evolução não dá saltos, isso nós vemos na natureza. E a mesma coisa acontece conosco. Isso tudo eu estou dizendo, meus queridos, porque nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. Do que nós vamos encontrar após o desencarne não é diferente daquilo que nós vivemos agora. Porque nós vamos lidar com as mesmas coisas que nós lidamos agora. É o que nós somos. Então, quanto mais nós conseguirmos identificar aquilo que podemos melhorar, né, tornar mais leve essa bagagem, esse peso, voltando lá à questão do peso, que ele seja simbólico. Mas se nós tivermos muito a carregar, nós vamos ficar presos aqui. Nós vamos para onde nós mesmos atraímos. Não é? Isso não é um exercício nosso? Eu gosto sempre de falar daquilo que eu conheço. Então, eu falo sempre de questões que ainda me afligem, né? Eu sempre acho que eu estou muito adiantada, que eu já estou boazinha, né? Que eu vou ser amável com todo mundo. E, na verdade, no dia a dia, não é isso que acontece. A gente pode se corrigir. Mas se nós passarmos... Não sei se vocês lembram, não sei se isso ainda acontece. Na minha adolescência, tinha uma brincadeira no colégio que era o caderno. Um caderninho de perguntas, que a gente passava para todos os amigos, né? Aí cada um falava alguma coisa para a gente.
Aí as perguntas eram as mais bobas, né? Qual o seu prato predileto, que eu gostaria de chamar, não sei o quê, mas sempre tinha aquela pergunta: o que você acha da dona deste caderno? Uma vez, um amiguinho que eu gostava muito escreveu assim: eu admiro a sua paz. Quando eu li, eu falei: nossa, esse aí não me conhece nada. Ali, gente, que paz é essa que ele está vendo em mim, ao meu jeito? Não me conhece. Então, se a gente fosse entrevistar cada uma das pessoas com quem nós temos contato, seja no ambiente familiar, de trabalho, de lazer, né? Na nossa casa espírita, cada pessoa iria responder de uma forma diferente. Porque é uma visão do nosso todo, e é um pedacinho a cada momento, porque a gente ainda muda. Nós ainda tem muita coisa que nós ainda não adquirimos definitivamente. Então, nós ainda mudamos de humor, ainda nos exaltamos. Tem a hora que nós temos um equilíbrio, tem a hora que não. Nós estamos aprendendo. E é isso que faz o nosso céu, figurativamente, hein, queridos, e o nosso inferno. Ou seja, como quiser falar, um umbral, um plano evoluído, o sétimo céu, é exatamente isso, de acordo com a evolução de cada um de nós. Mas não é para nós ficarmos tristes, porque muito provavelmente estaremos todos na mesma colônia. Porque a árvore não cai longe, ou o fruto não cai longe da árvore, né? Ao contrário. Então, queridos, se estamos aqui juntos, muito provavelmente continuaremos juntos, né? Deus permita que seja trabalhando. E aí eu quero trazer para vocês, eu estou meio sem noção de horário, tá, meninos? Viu, Dudu? Eu estou meio sem noção de horário, porque como foi das 7h30, então, queridos, eu tenho mais duas coisas que eu trouxe, eu quero colocar, que eu não sei se para não extrapolar no tempo, tá bom? Tá? Vou colocar para vocês. Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando no mundo espiritual para o mundo físico. Entretanto, é razoável se te diga que neste volume, em matéria de vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar. Estância a que aportou depois da desencarnação. Conquanto as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz em seus primeiros tempos na espiritualidade. É justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos, e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental em que se coloque. Compreensível que seja assim. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e edificações de uma cidade ocidental
e vice-versa. Nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, uma vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. Para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirmamos tão somente que, ainda aqui, encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Leiamos, assim, o novo livro de André Luiz, na certeza de que nos surpreenderemos em suas páginas com muitos pedaços de nossa própria história, no tempo e no espaço, a solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Emmanuel, Uberaba, 18 de abril de 1968. E a vida continua. Pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eu posso ver alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Evelina, estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. E certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. A gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Fora daqui, assassino! Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e a Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, 14 de setembro do... Bom, esse 14 de setembro é muito antigo, né? Mas é possível assistir esse filme até pelo YouTube. É um filme maravilhoso. O livro, eu já li algumas vezes, é um dos meus prediletos, e a vida continua. E, assim, um spoilerzinho. Em breve, esse livro foi a base para a novela Viagem, né? Que já teve 2 versões e está sendo estudada uma nova versão agora. Vale a pena. Muito obrigada, queridos, por hoje, pela oportunidade de sempre. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pelo seu trabalho, suas pesquisas, né? Esse tema aí, que é um tema que tem muita coisa para falar, né? Então, meus irmãos, depois de tudo que recebemos, é chegado o momento, né, da irradiação, que é nós enviando as nossas preces para os nossos irmãos encarnados. Para aqueles que não puderam estar aqui conosco, aqueles que estão nos nossos pensamentos. Jesus nos ensina
que nós devemos exercer o perdão incondicional, inclusive o auto-perdão aí incluído, né? Não adianta ficar se remoendo por causa de nossos erros, né? Tem que recomeçar, abrir, escrever uma página nova, né? Então, pedimos ao nosso Pai Celestial por todos os nossos irmãos trabalhadores na seara do Mestre Jesus, para que visitem nossos lares, nossos ambientes de trabalho, e se lá encontrarem algum irmão que esteja por lá com má intenção, que esteja perdido, mesmo desorientado, que ele seja socorrido e encaminhado aos pronto-socorro do espaço. Pedimos pelos nossos irmãos que estão passando as privações da vida material, as dificuldades de colocação no mercado de trabalho, o dinheiro que vai encolhendo, o mês vai aumentando. Pedimos por todos esses nossos irmãos, para que eles se fortaleçam, sejam amparados da melhor maneira possível, que tenham paciência, que não se desesperem, que tenham esperança no dia de amanhã, que Deus não desampara seus filhos. Pelos nossos irmãos que estão lutando para se recuperar das doenças físicas, todos aqueles, né? Inclusive esses nossos irmãos foram citados pela nossa irmã que deu estudo, para que sejam consolados, fortalecidos, que também seus companheiros de caminhada também sejam fortalecidos e que consigam entender quando for chegado o momento da separação, para que não fiquem prendendo seus irmãos, seus amados, para que não façam aquela atração, para que entendam, para que não sejam egoístas. Estamos juntos, mas a vida aqui é individual. O nosso trabalho é individual. Trabalhamos juntos pelo avanço do coletivo, mas nosso trabalho é todo individual. Não temos o direito de prender um irmão que já chegou no momento dele. Por todos aqueles nossos irmãos que estão na direção dos poderes executivo, judiciário, legislativo, e que não estão conseguindo enxergar a situação que está passando por essa população. A população do nosso país está aumentando, as despesas públicas aumentam, mas o emprego não aumenta, não está se buscando uma solução. Para que esses irmãos eles sejam assim fortalecidos, para que eles sejam iluminados, para encontrar as soluções que são necessárias para tornar a vida do povo mais suportável, com menos sofrimento. E por nossos irmãos trabalhadores na seara do Mestre Jesus, para que estejam sempre fortalecidos, sempre vigilantes, para que possam fazer esse trabalho do qual estão incumbidos. Por nossos irmãos que estão nos abrigos, abrigo dos infantes, abrigo dos idosos, todo tipo de abrigo, para que eles possam também receber o que for melhor, que tiver reservado para cada um deles. Obrigado, Senhor. A graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paulo. E agora, vamos fazer nosso irmão Mário,
que vai fazer a prece para os desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso Pai Jacó. Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso Mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor dessa sessão. Aqui estamos para pedir amorosamente por todos os nossos irmãos que já se encontram na parte espiritual. Nossos entes queridos, nossos amigos, nossos desafetos e todos os irmãos que estão em sofrimento. Aqueles que partiram pela essa doença, outras doenças da alma, outras doenças físicas. Aqueles que partiram por acidentes ambientais ou acidentes físicos, como o da guerra. Os irmãos que estão desencarnando nesse momento. Para que todos sejam protegidos pelos benfeitores espirituais e que todos encontrem a paz no mundo espiritual. Muito obrigado, meu Pai. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E graças a Pai Jacó. Obrigado, meu irmão. O nosso irmão Saulo vai fazer a prece de agradecimento e encerramento para nós. Saulo? Senhor, renovam-se as esperanças a cada oportunidade em que fazemos contato pelo pensamento com a doutrina dos Espíritos e com o Evangelho, do qual disse nosso irmão Luciano dos Anjos, o Evangelho de Jesus é a ciência do infinito. Nada se lhe comparou, compara ou comparará. E renovadas tais esperanças, Senhor, prosseguimos, caminhando com o fito de fazer em os nossos e nos caminhos de nossos irmãos sempre o melhor que pudermos. Dando graças a Deus, a Maria, a Jesus, aos franciscos, aos Bezerras, aos pais da Jacó, nós suplicamos que assim possa ser. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa da sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com a sua doação financeira. Preces e vidências. A congregação já reiniciou a marcação de preces e vidências. A prioridade será daqueles que haviam marcado preces e vidências em datas a partir de 13 de março de 2000, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médiuns poderão marcar preces. O Bazar da Congregação reiniciou suas atividades no dia 3 de agosto. A congregação reiniciou as seguintes sessões públicas presenciais: terças, 9 horas, às 15 horas e às 20 horas. Quartas, às 9 horas, no térreo e no segundo andar. Quintas, às 15 horas e às 20 horas. Sexta, às 15 e 17 horas e domingo, às 15h30. Todas no salão do segundo andar. Iniciou nova sessão quarta-feira, ontem, às 17 horas.
Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médiuns voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-999931. Enxoval de bebês. O cadastramento das gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, das 14 às 17 horas. São necessários os seguintes documentos: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. A nossa campanha de inverno, nós já estamos doando os cobertores para as crianças da evangelização e para as crianças assistidas. As doações podem ser feitas, né, através de depósito nas contas, ou seja, para colaborar, né, com as compras, nas contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, comprar o cobertor e entregar na congregação. As cestas básicas, para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de qualquer item, mas quem puder levar feijão, arroz, café, o leite em pó, que são os itens mais difíceis, nós agradecemos. Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dessane, fraldas geriátricas, tamanho G, G e XG, preferencialmente da Big Frau, mas pode ser qualquer marca, desde que seja o tamanho maior. E de luvas de látex, tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, e esparadrapo micropore, entregas na congregação ou no Lar de Francisco, a Rua Filgueiras Lima, 99, sendo no lar o horário é de 10 às 16 horas. Obrigada, queridos. Mário? Oi. Eu queria dar uma palavrinha quanto aos médiuns voluntários. Nós, provavelmente a partir da segunda quinzena de agosto, vamos iniciar as nossas visitas presenciais, vamos retornar. E ainda está faltando médico, trabalhador para fazer essas visitas. Nós temos 10 médios trabalhando e temos 17 assistidos. Para fazer a divisão, fica um pouco difícil. Gostaríamos que quem pudesse participar desse trabalhinho, que entre em contato comigo. Tá bom? Muito obrigado. Meus irmãos queridos, estamos encerrando o nosso trabalhinho dessa noite. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas, ou na quinta-feira, às 19h30. Muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Até logo. Tchau.